Olá, sejam bem-vindos ao canal Escuta Cá. Espero que você esteja bem e que você curta essa leitura. Lembrem-se de se inscrever no canal e curtir esse vídeo para que outros também possam ter acesso. Hoje eu vou ler o livro de Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor. O amor começa, ou pelo menos deveria começar, no lar. Para mim, amor significa Sam e Grace, meu pai e minha mãe, que me amaram durante mais de 50 anos. Sem eles, ainda estaria à procura do amor, ao invés de escrever sobre ele. Lar também significa Caroline, com quem estou casado há mais de 30 anos. Se todas as esposas amassem seus maridos como ela me ama, bem poucos cometeriam atos de infidelidade. Shirley e Derek estão agora fora do ninho e exploram novos mundos. Mas temos muita certeza do amor que nutrem por nós. Sinto-me abençoado e sou muito grato. Jamais poderei pagar a influência que recebi de um grande número de profissionais. No que diz respeito a conceitos sobre o amor. Entre eles encontram-se os psiquiatras Ross Campbell, Judson Swart e Scott Peck. Com relação à orientação editorial, sou grato a Debbie Baer e Cat Patterson. A perícia técnica de Tricia Cubb e Don Schmidt tornou possível terminarmos o projeto no devido prazo para publicação. Por último, e o mais importante, gostaria de expressar minha gratidão aos muitos casais que, ao longo destes 20 anos, partilharam comigo o mais íntimo de suas vidas. Esse livro é um tributo à honestidade por eles demonstrada. Capítulo 1. O que acontece com o amor após o casamento? Estávamos por volta de uns 12.000 metros de altitude em algum lugar entre Buffalo e Dallas, quando meu companheiro de viagem colocou a revista que lia na bolsa do seu banco, olhou em minha direção e perguntou: Que tipo de trabalho você faz? Sou conselheiro conjugal e dou seminários na área de família, respondi. Ele me disse então que há muito tempo gostaria de fazer uma pergunta para um conselheiro conjugal e aproveitaria para formulá-la a mim naquela hora. Perguntou: O que acontece com o amor após o casamento? Desistindo de tentar tirar um cochilo, perguntei-lhe: O que exatamente você quer dizer? Bem, já me casei 3 vezes. Em cada uma delas, tudo era muito bonito, até o enlace matrimonial. Em algum lugar, depois do sim, as coisas mudavam. Todo o amor que eu imaginava que tinham por elas e todo o amor que elas pareciam ter por mim evaporavam-se. Posso dizer que sou uma pessoa inteligente. Sou um empresário bem-sucedido nos meus negócios, mas não consigo entender o porquê dessa situação. Continuamos então a conversar. Quanto tempo você ficou casado? O primeiro casamento durou cerca de 10 anos, o segundo, 3, e o último, 6 anos. O amor evaporou imediatamente após o casamento ou foi uma perda gradual? Bem, o segundo casamento já não deu certo desde o começo. Não entendi o que aconteceu. Pensei que nós realmente nos amássemos. No entanto, a lua de mel foi um desastre e depois disso jamais nos recuperamos. Tivemos um período de 6 meses de namoro, um romance arrebatador. Estávamos realmente entusiasmados, mas foi só nos casarmos para que a nossa vida virasse uma batalha sem trégua. No primeiro casamento tive uns 3 ou 4 anos bons,
antes que o primeiro filho nascesse. Daí em diante, ela deu toda a atenção para a criança e parecia que não precisava mais de mim. Você disse isso a ela? Disse sim, mas ela respondeu que eu estava maluco e não compreendia o que era ser uma babá por 24 horas. Reclamou inclusive que eu deveria ser mais compreensível e ajudá-la mais. Eu tentei, mas parecia que não fazia diferença alguma. Daquela época em diante, afastamo-nos ainda mais. Depois de certo tempo, não havia mais amor, só indiferença. Concordamos que o nosso casamento se acabara. E o seu último casamento? Meu último casamento? Eu realmente pensei que ele seria diferente. Já estava divorciado há 3 anos, namorei por 24 meses com a minha esposa, achei que realmente sabíamos o que estávamos fazendo e pela primeira vez senti que realmente amava alguém. Pensei que ela me amasse de verdade. Ele prosseguiu. Acredito que jamais mudei depois do casamento. Continuei a dizer-lhe que a amava da mesma forma que eu fazia antes do casamento. Declarava o quanto ela era bonita e como estava orgulhoso de ser seu marido. Porém, apenas alguns meses após o casamento, ela começou a reclamar. No início era de coisas pequenas, tais como o fato de não levar o lixo para fora ou não guardar minhas roupas. Depois começou a agredir meu caráter, ao me dizer que não podia confiar em mim, e acusou-me de ser-lhe infiel. Tornou-se totalmente negativista. Antes de nos casarmos, ela nunca foi pessimista. Pelo contrário, era uma das pessoas mais otimistas que conheci. E essa foi uma das características que mais me atraiu nela. Ela jamais reclamava de coisa alguma. Tudo que eu fazia era maravilhoso. Bastou casar-nos para que, de repente, eu não fizesse mais nada certo. Então, gradativamente, perdi meu amor por ela e fiquei magoado. Era óbvio que ela não me amava mais. Concordamos que não havia mais motivos para continuarmos juntos e nos separamos. Ele fez uma pausa e continuou. Isso foi há um ano. Minha pergunta então é: o que acontece com o amor após o casamento? Minha experiência é algo comum? É por isso que temos tantos divórcios? Não dá para acreditar que isso tenha acontecido 3 vezes comigo. E aqueles que não se separam? Eles aprendem a viver com o vazio em seus corações? Ou o amor permanece vivo em algum casamento? Se isso sucede, como é que acontece? As perguntas feitas por meu companheiro de voo são as mesmas realizadas hoje em dia por milhares de pessoas, sejam casadas ou divorciadas. Algumas são dirigidas a amigos, outras a conselheiros, a pastores e a outras apenas a si mesmos. Algumas respostas são dadas em vocabulário técnico de psicologia e são simplesmente incompreensíveis. Outras, às vezes, são levadas para o lado do humor. A maioria das piadas e frases contém alguma verdade, mas, de forma geral, é como oferecer aspirina a uma pessoa com câncer. O desejo de ter-se um amor romântico no casamento está profundamente enraizado em nossa formação psicológica. A maioria das revistas populares possui pelo menos um artigo sobre como manter o amor vivo no casamento. Há uma infinidade de livros escritos sobre o mesmo tema. Televisão e rádio abordam esse assunto em programas e entrevistas. Manter um amor aceso em nossos casamentos é um assunto muito sério. Mesmo com tantos livros, revistas e ajuda disponível, por que aparentemente tão poucos casais parecem ter descoberto o segredo de manter vivo o amor após o casamento?
Por que um casal que assiste a um curso de comunicação e ouve maravilhosas ideias de como melhorar o diálogo, volta para casa e não consegue colocar em prática os exercícios aprendidos? O que acontece se depois de lermos um artigo do tipo 100 formas de expressar amor ao cônjuge e colocarmos em prática umas 3 formas que nos parecerem mais adequadas? Nosso cônjuge ainda assim não reconhece o nosso esforço. Desistimos das 97 outras formas e retornamos ao cotidiano de nossas vidas. Devemos estar dispostos a aprender a primeira linguagem do amor do nosso cônjuge, se quisermos comunicar amor de forma efetiva. A resposta às perguntas anteriores é o propósito desta obra. Não desejo afirmar que todos os livros e artigos já publicados não ajudem. O problema é que não levamos em conta uma verdade fundamental. As pessoas falam diferentes linguagens do amor. Na área da linguística, há muitos grandes grupos de idiomas: japonês, chinês, espanhol, inglês, português, grego, alemão, francês e outros. A maioria de nós aprende somente uma língua de nosso país. E, irmãos, nossa primeira linguagem, ou seja, nosso vernáculo. Mais tarde podemos até aprender outros idiomas, mas em geral com mais dificuldade. Então surge o que chamamos de nossa segunda linguagem. Falamos e compreendemos melhor nossa língua nativa. Sentimos-nos mais confortáveis ao falá-la. Mas quanto mais utilizamos uma língua secundária, mais à vontade nos sentiremos para expressá-la. Se falarmos somente o nosso idioma e encontrarmos alguém que também só fale o seu, diferente do nosso, a comunicação entre nós será bem limitada. Será necessário apontar, murmurar, desenhar ou fazer mímica para se comunicar a ideia de que desejamos transmitir. Poderemos até nos entender, mas será uma comunicação bem rudimentar. As diferenças de linguagem fazem parte da cultura humana. Se quisermos ter um bom intercâmbio cultural, será necessário aprendermos a linguagem daquele com quem desejamos nos comunicar. O mesmo acontece no âmbito do amor. Sua linguagem emocional e a do seu cônjuge podem ser tão diferentes quanto é o idioma chinês do inglês. Não importa o tanto que você se esforce para manifestar seu amor em inglês. Se o seu cônjuge só entende chinês, jamais conseguirão entender o quanto se amam. O meu amigo do avião usava essa linguagem, a linguagem das palavras de afirmação. Para sua terceira esposa, quando disse a ela o quanto achava ela bonita, o quanto a amava e o quanto se orgulhava de ser seu marido. Ele utilizava a linguagem do amor e era sincero, mas ela não entendia. Talvez ela procurasse o amor em seu comportamento, mas não o encontrou. Ser sincero não é o suficiente. Devemos estar dispostos a aprender a primeira linguagem do nosso cônjuge, se quisermos comunicar eficazmente o nosso amor. Minha conclusão após 20 anos de aconselhamento conjugal é que existem basicamente 5 linguagens do amor. Em linguística, um idioma pode ter inúmeros dialetos e variações. Semelhantemente com as 5 linguagens emocionais básicas do amor, também há vários dialetos. Eles se encontram nos artigos das revistas, tais como 10 formas de demonstrar amor à sua esposa, ou 20 maneiras de segurar seu marido em casa, ou então 365 expressões do amor conjugal. Não há 10, 20 ou 365 linguagens básicas do amor. Em minha opinião, há somente 5. No entanto, pode haver inúmeros dialetos.
o número de formas de se expressar o amor através da linguagem do amor é limitado apenas pela imaginação das pessoas. O mais importante é falar a mesma linguagem do amor do seu cônjuge. Já se sabe há bastante tempo que no período da primeira infância, uma criança desenvolve formas emocionais únicas. Por exemplo, há algumas que possuem um padrão muito baixo de autoestima, ao passo que outras o têm muito elevado. Algumas desenvolvem padrões de insegurança, enquanto outras crescem sentindo-se seguras. Algumas se sentem amadas, queridas e apreciadas, e outras mal amadas, incompreendidas e desapreciadas. As crianças que se sentem amadas por seus pais e amigos desenvolvem a linguagem do amor emocional com base em sua formação psicológica única e também de acordo com a forma que seus pais e outras pessoas próximas lhe deram carinho. Elas falarão e entenderão sua primeira linguagem do amor. Mais tarde, elas poderão aprender outras línguas para se comunicar, mas sempre se sentirão mais confortáveis com o primeiro idioma que aprenderam. Crianças que não se sentem amadas por seus pais e amigos também desenvolverão uma primeira linguagem do amor. O aprendizado dessa língua, porém, será distorcido e apresentará defeitos da mesma forma que alguém recebe uma educação com falhas na gramática e desenvolve um vocabulário limitado. Essa limitação não significa que essas pessoas não venham a ser boas comunicadoras. Implica sim que terão de trabalhar mais diligentemente do que os que cresceram na atmosfera do amor saudável. É muito raro que o marido e mulher tenham a mesma primeira linguagem emocional do amor. A nossa tendência é falar nossas primeiras linguagens do amor e ficamos confusos quando o nosso cônjuge não compreende o que desejamos comunicar. Expressamos o nosso amor, mas a mensagem não chega compreensível porque para eles o que falamos é uma língua desconhecida. Aí se encontra o problema. O propósito deste livro é oferecer uma solução para esta questão. Por isso, me empenhei em escrever a obra sobre o amor. Uma vez que conheçamos as 5 linguagens básicas do amor e compreendemos a nossa própria, como também a de nosso cônjuge, então teremos a informação necessária para que coloquemos em prática as ideias dos outros livros e artigos. Desde que você identifique e aprenda a falar a primeira linguagem do amor de seu cônjuge, creio que terá descoberto a chave para um amor conjugal duradouro. O amor não pode evaporar após o casamento. Para mantê-lo vivo, a maioria de nós terá de aprender uma segunda linguagem do amor. Não podemos confiar somente em nossa língua pátria, se o nosso cônjuge não a compreende. Se quisermos que ele compreenda o amor que lhe desejamos comunicar, devemos expressá-lo na primeira linguagem do amor.